meu nome é Aurora Yassuda, nasci em Bragança Paulista, na zona rural, meus pais eram agricultores. Meu pai mudou para São Paulo em 67, 66, por aí. Estudei num excelente colégio estadual, como todos da minha geração, que é o Colégio Estadual Dr. Otávio Mendes, o CEDOM. E a maioria dos que estudaram no CEDOM passou direto na faculdade, na USP, e eu fui uma delas também, né? Entrei na USP e fui fazer Ciências Sociais, né? Final de 68, prestando vestibular, imagina, época de alta ebulição política, participava de movimento estudantil secundarista. Eu fui morar numa república, várias repúblicas, e tinha que me sustentar, né? E aí que eu fui cair na pesquisa. Eu fui fazer um estágio, porque na época existiam muitas empresas que faziam o levantamento de dados dentro da própria empresa, né? Uma dessas empresas, claro, era a Gessilever, mas também era esse Moinho Santista, a área têxtil do Moinho Santista. E aí eu fui lá fazer uma pesquisa, cheguei lá, era para fazer o campo de uma pesquisa de hábitos e atitudes de tricô e crochê. Sabia nada daquilo, mas como tinha que perguntar do jeito que estava escrito, a gente perguntava, né? Era muito Caxias, né? Contatava pulava 3 casas, enfim, fazia tudo direitinho, as pessoas me adoraram, né? E aí fui ficando, né? Quer dizer, é meio, realmente, como caiu na pesquisa? Por absolutamente acaso, né? Aí você não tinha muito horário, você tinha a possibilidade de fazer umas aulas à tarde, outras à noite, podia fazer outras coisas que você gostava de fazer. E aí acabei, esse estudo, eu não lembro, mas deve ter demorado 1 ano e meio, assim, o campo e a tabulação manual, pauzinho, né? Aquelas planilhas enormes, assim, que você ia colando, ia caindo da mesa, enfim. E aí eu fui contratada para ficar lá dentro para terminar esse projeto, mas nem chegou a fazer uma análise, na verdade era uma base de dados que a gente deixou, né? E gozado, o que acontecia? Enquanto isso eu ainda estava fazendo a faculdade e as pessoas perguntavam: você está trabalhando, Aurora? Tô fazendo umas pesquisas. Não, estou fazendo, sabe, ninguém falava exatamente o que estava fazendo, entendeu? Porque imagina naquela época você dizer que está fazendo uma pesquisa para Gessilever ou, né, ajudando o capitalismo a vender mais margarina ou vender mais sabão em pó nas Ciências Sociais da USP. Então todo mundo meio que camuflava: estou fazendo estágio. Ninguém falava muito bem, né? Tanto que muitos anos depois, quando a gente foi se encontrando, eu falei assim: mas também você trabalhava em pesquisa? Também você trabalhava em pesquisa? Várias pessoas, né? E lá na faculdade ninguém falava, né? Porque era uma patrulha, efetivamente uma patrulha ideológica, né? Então você fazia pesquisa no Moinho Santista, mas era tudo muita contradição, né? Você tinha desde fazer pesquisa no Moinho Santista, ou fazer pesquisa para Unilever, ou fazer pesquisa para Souza Cruz, estudar Ciências Sociais, ler Marx, Lenin, Trotsky, o que for, né? E participar também de movimento político. Aí também tinha coisas assim absurdas, do tipo a gente fazer reuniões em mansões ali perto do Jockey, o povo, sei lá, discutindo altas coisas lá e sendo servido por empregada de
chapéuzinho na cabeça, avental de organdia, essas coisas assim, né? Hoje, você pensando, você fala, meu Deus, como que é isso, né? Como é que a gente estava nessa? Como é que a gente conciliava tudo isso, né? De lá eu fui para Thompson, mas não na parte de publicidade, não era uma parte de pesquisa ligada à publicidade. Era um braço de pesquisa, porque a Thompson tinha 3 unidades separadas, uma de RP, uma de promoção e uma de pesquisa. Quem estava lá já era gente do mercado, né? O Arthur César, que vocês também entrevistaram, pessoa super importante nesse processo. Arthur César, quem mais? O Álvaro Marque e a Marisa Brojolo. Ela era mais qualitativa, assim. E quem mais também? Um tempo depois também veio trabalhar o Ney, que está hoje no Ibope. Foram essas pessoas assim mais importantes, né, assim que eu me lembro, que foram significativas para minha formação, né? 73. Essa empresa da Thompson se chamava Axioma, que fecharam, aí abriu uma outra empresa que chamava Teorema. O Axioma passou para o Teorema. E aí na Teorema já não estava mais o Arthur, foi só o Ney e a Marisa. Fiquei pouco tempo lá e daí eu fui trabalhar na Mavibel. E lá na Thompson eu fui durante muitos anos analista exclusiva da Souza Cruz. Então trabalhei com cigarro, sei lá quantos anos, acompanhando todos os lançamentos. E aí, assim, a história do tipo de pesquisa que se fazia, né? Eu me lembro de ter começado uma pesquisa nacional sobre consumo de cigarros. Eram 230 cidades, sei lá para dar um número bem alto, porque era grande, se não fosse 200, são 130, vamos dizer assim, cidades entrevistadas, pesquisadas na amostra, e acho que demorou 1 ano e meio. A pesquisa foi cortada no meio, porque em algum momento alguém falou, olha, não dá mais para continuar, porque talvez acabou o dinheiro, não lembro, enfim, cortou a pesquisa pelo meio. A pesquisa nunca foi finalizada, sabe? Era o tipo de coisa, demorava tanto para ter informação, e pesquisa mudava todo o cenário, né? E pesquisa era isso, né? Não era uma coisa para tomar uma decisão mais assim imediata. Para mim era assim um levantamento de informações que ficava tipo uma base de dados, entendeu? Se eles tinham que fazer um estudo para lançamento de um tipo diferente de coador de café, então você ia lá naquele estudo para saber quantos que consumiam café, que tipo de coador que usava, enfim, coisas desse tipo. Eu imagino que seja isso. Hoje é muito mais entre esse caminho e aquele outro caminho, o que eu vou, entendeu? E vai meio que pedir para o consumidor quase que dar essa resposta. O que eu acho que absolutamente também ficar em cima disso é super complicado, né? Dessa época, assim, eu me lembro que é toda a história, assim, do como era diferente o processo, né? Você botava na proposta, assim, 1 mês para fazer o questionário, 2 meses para fazer o campo, 1 mês para fazer mais a codificação, processamento, né? Tinha que ser, porque imagina, para você bater o questionário, aquele stencil, né, que você fura, né, faz batido na máquina, aquilo furado, enfim, e conserta uma coisa, você tem que rebater o questionário inteiro, porque não tinha essa coisa de o delete, né, o del, né, não tinha isso, enfim, demorava mesmo. E processamento, aquelas tabelas enormes, tinha que processar no mainframe, tinha 2 mainframes em São Paulo, um na USP, outro, sei lá, eu me lembro que a gente usava um aqui na Praça Roosevelt, tinha um mainframe lá,
E era isso, todo mundo disputando o mesmo espaço, né? Então demorava mesmo, e mesmo para fazer análise você tinha que escrever tudo à mão, montar as tabelinhas todas à mão, porque mesmo que os cruzamentos saíssem sexo, idade, tudo direitinho, de repente você queria aquela tabela só por sexo, então tinha que datilografar, não tinha outro jeito, né? Era outro processo. A maioria das pesquisas era o chamado tipo hábitos e atitudes mesmo, né? Uma pesquisa exploratória, ou mesmo de imagem, era um estudo que envolvia um levantamento completo da categoria, aqueles questionários imensos mesmo, né? E assim, toda a informação era assim, tanto que era muito mais importante o relatório do que a apresentação. E o pessoal ficava consultando e era super importante as tabelas de computador. O cliente tinha as tabelas de computador que aí ele ia lá e consultava e tal. Porque também dentro das empresas tinha uma pessoa de pesquisa, né? E que era o suporte do pessoal de marketing. Então, assim, nesse ponto, eu acho que teve empresas assim com pessoas super importantes. Por exemplo, na Gessilever, o primeiro que veio aí implantar todo esse processo foi o Jake Shakar, né? Que veio da Inglaterra e meio que fez essa ponte entre instituto e empresa, ficava lá dentro e refazia, fazia, interpretava os números. A gente não falava direto com esse marketing, né? Hoje a gente meio que... Esse intermediário acabou, né? Sabe? Você não vê pesquisador dentro de uma empresa, né? Tanto que eu digo que hoje as pessoas estão pesquisadoras, não são pesquisadoras, né? Enfim, é isso. Eu acho que era mais por aí. E eu me lembro das recomendações que o Álvaro, a Marisa, ou mesmo o Arthur César falava: olha, você não escreva nada no relatório que o número não confirme. Você escrevia e recheava com o número, e o máximo que você podia falar é maior ou menor, entendeu? Não você ir para uma recomendação, entendeu? Não, isso é coisa deles lá, não é para falar isso, né? Era bem diferente, né? Isso vem mudando, né? E mudou drasticamente, mas aí talvez seja uma história para eu contar mais hoje o que é, né? Da Teorema, o que aconteceu comigo? Eu fui para... então, na Thompson eu também quero pontuar uma pessoa que eu acho que foi de extrema importância para minha formação, que foi o Akira Nakamura. Um doido, louco, assim, era sócio da maioria das boates da noite paulistana e tinha garrafa de uísque com o nome dele em todos os botecos. Imagina a gente sem grana, ia lá, me dá aquele uísque do Akira. Todo mundo tomava o raio do uísque do Akira. Mas em termos de formação profissional, ele era do campo, ele era o chefe de campo. A formação dele foi do IPOM, ele trabalhou lá no IPOM com o Maxime, o Benito, né? O Benito que era do campo, o Benito, não sei onde anda o Benito Calça. E ele estava como chefe de campo lá da Thompson, e é um cara que eu aprendi toda essa coisa da operação, entendeu? É o cara que entendia como você operacionalizar toda aquela parte acadêmica, estatística, e aplicar isso no campo e de uma forma custo-benefício. Eu falei assim, olha, dá para fazer assim e com isso ainda você respeita toda a aleatoriedade, você preserva toda a ética da pesquisa, enfim, tudo isso, né? Todo relacionamento com o campo, com o entrevistador, com tudo isso. Um cara brilhante, só que ele tinha um outro lado maluco dele também, né?
que inclusive assim, nessa coisa do maluco, da noite, do carteado, do não sei o que, eu sei que ele salvou muita gente aí da questão política, porque pesquisa, como era uma coisa meio marginal, assim, meio misto, assim, né? E o tipo de gente que trabalhava em pesquisa, tinha muita gente da área acadêmica e tal. Era o lugar que, né, entrevistador trabalhava lá, ou mesmo codificador, ou mesmo analista, tinha uma cabeça diferente, né? E os donos de empresa e tudo, e esse cara conhecia todos os generais, enfim. Eu era super menina, falei assim, não, Akira, não, Aurora, você vai comigo. Putz, grila, já fui em jogo de carteado junto com a mulher do Costa e Silva, sabe, coisa desse tipo, assim, né? Enfim, mas fora esse lado folclórico, eu acho que eu aprendi muito, que eu sei hoje e que eu acho que eu estou tentando passar para as pessoas. Essa parte de campo é super importante, eu aprendi com ele. A Mavibel, até aquela época, ela era um departamento interno da Unilever, né? Tanto que só faziam pesquisas para a Unilever, para a Gessilever na época. E aí nessa mudança veio um diretor holandês, o Hans Lange, né? Ainda ele era da Unilever lá na Holanda, veio para cá. Qual era o objetivo da empresa? Não ficar restrito aos trabalhos para a Unilever, né? Eu quero expandir para outros clientes, eu quero virar um negócio mesmo, né, mais amplo. E eu seria um elemento, o Nelson já estava lá, mas ainda muito nessa coisa de estar atendendo a Unilever, e eu viria reforçar esse time que tinha uma experiência com o mundo fora a Unilever, e levar esse mundo fora a Unilever para a Mavibel. E aí foi muito engraçado, porque eles não estavam acostumados a fazer campo depois de 5 horas da tarde. Eles só entrevistavam dona de casa. Aí meu primeiro estudo, um estudo enorme que eu consegui vender na Mavibel, de hábitos e atitudes também, outra vez, de cigarro. Nessa época não era mais Souza Cruz, era Reynolds, que acho que não existe mais, e o campo atrasado, 1 mês, o campo atrasado 2 meses, o campo atrasado sei lá quantos meses, e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí, como eu sou uma pessoa que eu não fico parada na minha mesa, eu fui no campo, fui lá olhar e tal, fui ver, conversar com as supervisoras de campo, e eram umas supervisoras de campo, assim, que estavam lá há 40 anos, 30 anos, não, 40 não, mas 20 anos, já tinham ganhado relógio de ouro lá na Gessilever. Mas não consegue entrevistar esses homens e não sei o que, aí que eu fui descobrir. Que era até 5 da tarde. Até as 5 horas da tarde. Mas que hora que eles chegam em casa? Mas só chegam às 8 horas. Mas tem que ir lá às 8 horas da noite, não tem outro jeito. Como é que você vai entrevistar esse fulano? Né? Então foi uma quebra, assim, uma necessidade de quebra de cultura, né? Muitas vezes, assim, eles esqueciam que a tabela tinha que cruzar homem e mulher, entendeu? Porque nunca cruzou homem e mulher, entendeu? Só tinha mulher, só tinha dona de casa, por que tinha que cruzar homem e mulher, né? Mas foi muito interessante, foi muito interessante. E aí eu vi que realmente a base da pesquisa no Brasil, de repente, tem 2 fontes, assim, né? 2 origens, assim. Isso é a minha reflexão, que se revela na forma de fazer a tabulação manual. Lá na Mavibel, quando eu cheguei lá, eles faziam, que a gente fazia tabulação manual, fazer
os pauzinhos, né? E a minha turma fazia aquela cerquinha assim, né? 4 pauzinhos assim, um no meio, né? Lá na Mavibel era diferente, 4 pauzinhos, uma porteirinha diferente. Ai, eu tinha uma dificuldade, e aí para checar eles botavam um pinguinho assim, cada pauzinho ali dentro, né? E é engraçado, todo mundo que veio de Mavibel, os pauzinhos daquele jeito, todo mundo que veio, vamos dizer, essa outra escola, eu diria que é a escola Dr. Otávio, tá? Inés, quem começou com tabulação, porque seja Pergentino, seja Arthur, seja Álvaro, todo esse pessoal tem uma ligação com o Dr. Otávio, o Ney mesmo trabalhou no processamento, codificação, sei lá, no Inés. Né? Eu acho muito engraçado esses dois jeitos, né? E a escola Mavibel é uma escola muito mais assim britânica, então tinha os grandes manuais, né, de como é que faz teste de produto, que eu acho que isso perdurou por muitos anos, como é que fazia, como é que não fazia, todos os processos todos eram todos meio manualizados, né? O Dr. Otávio tinha essa coisa com a pesquisa social, ele tem uma ligação com a antropologia, não sei se ele contou isso para vocês, até tinha, na época, inclusive, tinha muitas pesquisas assim, meio ligada com o Serviço Secreto Americano, ONU, todos esses órgãos meio formais aí americanos, né? Até 84, acho que eu fiquei na Mavibel, já trabalhando para muita coisa de fora da Unilever. Nunca trabalhei com coisa da Gessilever, trabalhava para coisas de fora mesmo, era cigarro, era Coca-Cola, alpargatas, nem me lembro mais. E ainda nesse esquema muito fornecer informação, uma coisa mais de base de dados. Eu acho que até essa época, uma coisa que eu quero pontuar muito, assim, existia um interesse muito grande e talvez até eu posso até chamar de respeito muito grande pela diversidade, pelas diferenças, né? Então, assim, tinha muito estudo, mas eu quero saber efetivamente desenvolver uma margarina para o Nordeste, né? Ou desenvolver um sabão em pó para o Nordeste, né? Ou como é o consumo no Nordeste, como é o consumo no Sul, como é, né? Hoje você vê 90% dos estudos está centrado em São Paulo. E eu sabia que a margarina, que é a mesma Doriana que é vendida aqui em São Paulo, não é a mesma Doriana que é vendida lá no Nordeste. Porque lá eles gostam de coisa mais salgada, mais apimentada, mais colorida. A globalização vem de muito longe. Eu acho que até uma coisa que é feita para a América Latina vai para a América Latina inteira, entendeu? Não existe tanto essa preocupação. Talvez tenha uma adaptação ou outra, mas a preocupação antes era muito maior. Em 83, 84, eu saí da Mavibel. Eu fui meio que seguindo a trilha do Álvaro Mark, né? Ele foi para Mavibel, eu fui para Mavibel. Aí ele saiu da Mavibel e montou uma empresa que chamava Mark e Nakamura, com o Akira Nakamura. Então juntamos 3 lá de novo. É uma empresa que foi super bem, cresceu muito, mas aí depois em 88 saí. Né? Quer dizer, a grande mudança mesmo do tipo de coisa que a gente faz, ou mesmo mudança do tipo de negócio que é a pesquisa, eu acho que é uma coisa de 15 anos atrás, né, com as grandes redes globais de pesquisa, empresas do lado do cliente também. A gente tinha como cliente, olha só, tantos que hoje não tem mais, né? Refinações, só para falar da área de alimentos. Refinações, Sambra, Anderson Clayton, Santista, Sica. Não tem mais nada. Cada um fazia pesquisa.
às vezes até o mesmo tipo de pesquisa, vários testes de produto, várias, né? Sorvete também, né? Era Que Bom, era Nestlé e várias outras empresas menores, era Kraft, mas tinha muita empresa menorzinha em termos de empresas locais, que eram clientes e que realmente sumiram, né? Da mesma forma como as indústrias se aglomeraram, se concentraram, eu acho que os institutos também se concentraram, virou muito mais negócio, né? E um negócio mais global. Eu sinto assim pouca decisão que depende de você, entendeu? Você perder um cliente ou não perder, ou ganhar um cliente, antes dependia muito do seu empenho de entender melhor o que o cara está querendo, você fazer a melhor proposta. Hoje é muito mais uma coisa de negociação global. Daí da Mark Nakamura, ela continuou, mas estava meio tirando o pé do acelerador, porque o Álvaro também estava meio doente, meio já mais de idade. E aí teve esse convite para ir para o Ibope, que para mim era um grande desafio, porque o Ibope não era muito conhecido aqui em São Paulo, eles eram só do Rio de Janeiro. 88. Mas eu fui para o Ibope para abrir essa área ad hoc, e aí junto com o Jake Chakar. O Ibope, para abrir a área ad hoc de mercado, ele precisava de gente que fosse conhecido na área do mercado. O Jake, sei lá, 20 anos que ele trabalhou lá na GC Lever, ele formou uma geração de marketing, né? O próprio Vinícius Priante, que foi presidente da Unilever aqui no Brasil, que agora se aposentou, foi da turma de trainee quando ele estava lá, né? E uma turma enorme, né? O presidente da Kimberly, o João Luiz D'Amato, só para lembrar alguns. Então nós fomos e começamos essa parte do Ibope, levando outra vez uma cultura diferente para dentro daquela organização que estava acostumada com pesquisa política e pesquisa de mídia, né? E de lá para cá a história que foi crescendo desde 93, 94, eu e Jake começamos essa negociação com a Millward Brown. Eu me lembro assim de ter feito várias reuniões quando eu ia para o Congresso da Isomar com os grandes cabeças da Millward Brown. A Millward Brown ainda é uma empresa não WPP, uma empresa pequena lá da Inglaterra, começando a se internacionalizar e fazendo reuniões em inglês que para mim é calo no sapato da minha vida inteira. Começou aí, né, 93 até em 2000, quando resolveram que a Millward Brown seria uma empresa separada do Ibope. Então aí eu fui para a Millward Brown. Agora, nessa época, já quando 98, 97, por aí, já começava essa coisa da internacionalização, da globalização das empresas, né? Tanto que a Millward Brown resolveu que tinha que ter uma rede de empresas na América Latina, meio que acompanhando a tendência dos clientes mesmo. E aí ela quis que fosse majoritária em relação ao Ibope, porque toda a nossa gestão, a gente tem o compartilhamento com o Ibope, usa a mesma estrutura, RH é o mesmo, todos os procedimentos, vamos dizer assim, internos são os mesmos, mas a nossa gestão é Millward Brown. Agora o headquarter é nos Estados Unidos, não é mais na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra, que foi a origem da Millward Brown, também teve que mudar. A Millward Brown da Inglaterra é um negócio muito pequeno e ultimamente, inclusive, ela foi absorvida, ela é dentro da Millward Brown Europa, né? Porque não tem mais,
ela foi a grande colonizadora aí do mundo em termos de cultura, Millward Brown, mas em termos de negócio, a globalização também não parou esse processo, né? Headquarter é nos Estados Unidos e acabou, né? Quer dizer, que cliente tem o centro da história lá na Inglaterra e da Inglaterra vai fazer um estudo global no mundo? Não tem, né? No início da Millward Brown aqui no Brasil, eu me lembro de ter ido para Warwick, que era o lugar lá onde tem o castelo de Warwick, bem longe de Londres, no centro da Inglaterra, no meio do nada. Eu me lembro assim de ter um departamento com umas 30, 40 pessoas, assim, coordenando trabalhos no mundo inteiro. Então tinha assim, os questionários em japonês eram feitos lá, os questionários, sei lá, em árabe eram feitos lá, tudo era feito lá na Inglaterra, né? Aí viu que também não funcionava isso, né? Então acho que meio que agora existe uma coordenação geral, mas não nesse sentido. Eu acho que cada país faz o seu, né? A história da Millward Brown no Brasil tem muito a ver assim comigo, né? Porque foi assim, entender como é a metodologia, adaptar essa metodologia para o Brasil, fazer com que os clientes adotassem isso, entendessem, porque imagina, há 15 anos atrás você falar em pré-teste quantitativo de comunicação, né? Todo mundo olhava meio feio. As agências de propaganda queriam massacrar a gente. Eu me lembro assim, quando eu ia com alguma das minhas diretoras fazer a apresentação, os caras já falavam, deve ter ido mal o filme, né? Porque a Aurora tá aqui. Então assim, sabe, as pessoas ficavam meio que querendo jogar pedra na gente. Hoje isso tudo mudou muito, né? Eles veem a gente como um grande parceiro, o criativo senta com a gente, discute, né? Então é tudo assim, meu processo de profissional foi muito assim, de muita cultura diferente, sempre tentando levar uma coisa diferente para cada lugar, né? No Ibope foi uma mudança, na Maribel foi outra mudança, na própria Millward Brown foi outra mudança. E aí em 2000 e uns 2, 3 anos atrás, quando e sempre assim à frente do atendimento a clientes, né? Atendimento a cliente, essa gestão do conhecimento. Então assim, como é que faz isso? Qual a experiência disso? Às vezes eu me sinto assim como um arquivo vivo, mas acho que sou mesmo um arquivo vivo hoje, depois de muita terapia. Eu acho que eu estou aceitando que eu sou um arquivo vivo. Eles vêm para mim e acho que sou a pessoa que pelo menos tem alguma coisa, ou tem um filão assim para estar fazendo a adaptação e acertando as coisas. E aí depois, 2, 3 anos atrás, quando teve que se tomar uma decisão de: olha, Aurora, você sai dessa parte de client service, mas vai mais para uma coisa mais negócio, mas aí também os desafios são muito grandes, né? E a gente quer uma solução um pouco mais longo prazo. Você quer ficar nessa posição? Se eu não, nunca quis, vai ser agora que eu vou querer. E aí eu de fato estou fazendo um caminho meio paralelo, né? As duas meninas, né, maneira de dizer, mas são meninas ainda, a Valquíria e a Silvia, elas foram promovidas, a gente está mais ou menos, né? E eu fui caminhando para um outro lado, preparando efetivamente em algum momento, tá realmente me aposentando, né? Os desafios e as coisas novas não largam do meu pé, né? Então eu fui,
gente colocou um nome, desenvolvimento de negócios, é o nome do meu cargo. E assim, o que eu desenvolvi nos últimos anos dentro da Millward Brown? A qualitativa, que não existia, né? Depois eu conto um pouco mais da qualitativa, e estou desenvolvendo toda a parte de ferramentas de digital. E além disso, eu vou de um polo a outro, né? Então tem digital, que eu sou a mais velha da empresa, trabalhando com a coisa mais nova que existe. De um lado trabalhando com qualitativa e de um outro lado trabalhando, eu cuido também de toda essa parte mais desenvolver coisas mais de consultoria de negócios, de modelagem estatística, modelagem de negócios, ROI, né? Retorno sobre investimento. Então nisso o rapaz da estatística é subordinado a mim, então tem qualitativa de nada e estatística de outro, né? Aurora, você entende estatística? Eu discuto com qualquer estatístico, não sei uma fórmula, não sei nada, mas eu acho que eu tenho muito bem os conceitos na minha cabeça, né? De uma forma prática, mas eu tenho. E é isso, né? E aí é a coisa, e tô lá, tô normal no dia a dia, sou diretora de lá, participo com a Valquíria, com a Silvia em todas as decisões. É meu papel fazer com que as coisas continuem em termos de conhecimento e a cultura Millward Brown, né? A qualitativa foi um grande desafio, desenvolver a qualitativa, porque vocês também são uma grande organização, você sabe como que é difícil ter uma qualitativa que ainda as pessoas têm expectativa que dê lucro, né? E, tendo que com muito lucro, né? Muito lucro com o mercado de qualitativa que a gente enfrenta, que a gente precisa de bons profissionais, e esses bons profissionais obviamente ganham muito mais trabalhando fora da empresa, tendo ela e um computador resolve o problema, né? E teoricamente trabalha a hora que quer, tem vida própria, essa coisa pessoal, essa coisa toda, né? E como vender uma qualitativa que consiga comportar o custo de alguma coisa interna, uma estrutura interna, né? Então, aí foi o desafio de você desenvolver ferramenta, desenvolver uma forma de fazer qualitativa. E aí eu disse, tem que ficar dentro da expertise da Millward Brown, que é a comunicação. E vamos pôr todo o conhecimento da Millward Brown para analisar essa qualitativa. E com isso a gente conseguiu cobrar razoavelmente bem, não dá o lucro esperado, porque o esperado é muito grande, mas a gente está indo, está crescendo, ajuda a melhorar a imagem da empresa, posiciona melhor a empresa como um instituto mais completo, né? O grande desafio é que também na Quant a questão de não conseguir formar profissionais permanentes, perenes, pressão por preço enorme, está chegando. Na qualitativa eu ficava desesperada. Agora isso está acontecendo na Quant também. Eu acho que está acontecendo muito. O IBOP tem um curso de pós-graduação com a SPM, que começou como curso de pesquisa mesmo. Metade é SPM, metade IBOP, então tinha toda a parte de marketing da SPM e a parte de pesquisa do IBOP. E esse curso começou a não atender a demanda e a expectativa dos alunos. Eu não quero aprender a fazer teste de produto. Acho que foi ficando meio fora da realidade do target, né, do público que estava buscando a escola. E aí a gente reformulou esse curso, virou gestão de inteligência de mercado, então muito mais em como usar o dado, né, como que você processa o pensamento, essa coisa toda. Claro, tem que ter pesquisa, porque afinal o que nós sabemos fazer é pesquisa.
Mas mudou um pouquinho o jeito de estar fazendo, mostrando, dando o curso. E aí eu sou coordenadora desse curso, também dou aula, entendeu? E gosto muito, dou muita aula assim, ABEP, ABA, tem uma coisa assim. Ainda acho que muitas vezes as pessoas falam: não, Aurora, aula não é apresentação. Aula não é apresentação. Eu falo assim, putz, mas eu não sei muito bem o que você está falando, mas acho que a gente vai adaptando. É que a apresentação é uma coisa que a gente aprendeu a fazer e que faz normalmente, entendeu? Mas, enfim, é isso. Acho que a educação é uma área para você estar... né? Que é um pouco o que eu tenho feito lá internamente também. Quer dizer, não é formal, mas esse coaching é a minha função do dia a dia, né? As pessoas, isso aqui estou achando esquisito, não consigo tirar uma conclusão, ou não sei o que. Eles vêm e falam comigo, né? Eu deixei de ter responsabilidade 100% pelo negócio. Isso é uma situação confortável. Não sei até quando, mas é uma situação confortável, né? Na parte tecnológica, eu acho que o aparecimento do microcomputador, o PC, assim, que o dia que cada analista ganhou seu computador, eu acho que isso foi assim, a mudança em termos de processo fundamental. Eu acho que muitos tiveram, eu mesmo tive muita dificuldade e tal, mas a hora que deixou de ter essa turma da datilografia, porque existia departamento de datilografia, né? Daquelas que você escrevia à mão e não entendia o que você escrevia e escrevia o que elas queriam e você tinha que ficar corrigindo, né? Isso aí eu acho que deu uma agilidade, né? Deu uma... mudou completamente a coisa, né? Mas ao mesmo tempo trouxe um inferno na sua vida, né? Não, eu quero um teste de produto com 30 dias de uso e eu quero o resultado em 15 dias, né? Sabe, a coisa virou ao contrário, né? Agora, em termos de uso da informação, essa coisa mudou aquela coisa do Aurora, você só pode falar o número que está lá, não vá nunca além desse dado. Eu acho que isso mudou quando a pesquisa deixou de ser mais assim uma base para você consultar, para você ter informação, para ser uma coisa de decisão mais pontual. Eu acho que ela vem num processo de 80 tipo começo de 90 por aí. E aí eu acho que virou totalmente nos últimos 6, 7 anos, por aí. Acho que mudou completamente. É muito difícil você achar um estudão básico grande, muito difícil. Já é difícil de achar uma coisa de São Paulo, né? Tá assim, o Brasil entra com uma celulinha de 200 entrevistas numa pesquisa global de 50 países, né? Tá um extremo assim, né? Tipo assim, dá uma pontuada assim na coisa, né? E muito, né? Por exemplo, o pessoal está falando muito com a crise, a pesquisa qualitativa, principalmente a pesquisa qualitativa dos pequenos institutos, dos moderadores, não sei o quê. Esse começo de ano foi um desastre, né? Sumiram as pesquisas qualitativas. E aí a minha reflexão foi que, na verdade, a pesquisa qualitativa, na grande maioria das vezes, era feita até quando se tinha dinheiro e não se discutia tanto a questão, não tinha tanto essa restrição econômica, é feita assim para
desempate político, sabe? Quem tem razão nessa história, né? Esse ou aquele, né? Essa embalagem ou aquela outra, põe esse slogan ou põe aquele outro, uma coisa bem assim que aí sim, não tem problema, você leva lá a agência, o cara do marketing, o chefe do chefe, todo mundo lá, olha, tá vendo? Eles estão falando isso, e já sai, não precisa nem relatório, já sai de lá com a decisão, né? Agora, esse tipo de pesquisa, se você pensar bem, não precisa ser feita, discute e resolve, né? E eu acho que foi por isso que, claro, caiu, porque cortaram mesmo o budget, mas caiu porque de repente você mandava verificar se realmente tinha necessidade de fazer essa pesquisa, né? E aí as coisas não saíram mais, né? Eu acho que e uma outra mudança que está acontecendo agora, eu acho que não é decidir sobre o que já está pronto ou usar o que já fez para você ver o futuro, mas fazer as pesquisas meio bola de cristal, né? Todo mundo fala, não é bola de cristal, eu sei, pesquisa não é bola de cristal. Não, tudo bem, eu sei que você sabe que não é bola de cristal, mas ele quer essas modelagens e tudo tal, na verdade eles estão querendo uma previsão, né, uma decisão mais confortável, né, onde você vai, olha, se eu for por aqui eu tenho essa chance, se eu for por ali eu tenho essa chance, e respaldada de forma matemática, respaldada de uma coisa matemática. Eu acho que esse é o caminho que as pessoas esperam, né, de pesquisa. Essa coisa do falar mais, de fazer uma apresentação, aquela coisa, eu quero insights, eu quero... Aliás, isso daí começou uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, todo mundo começou a falar essa palavra insight. De fato, não sei nem se alguém sabe exatamente o que isso significa, ou para um significa uma coisa, para outro significa outra, ou para o cliente significa alguma coisa que nunca a gente vai chegar lá, né? Eu falei assim, nossa, parece que eu tive um insight assim, o cara falou, não, mas você não chegou lá. Eu falei assim, talvez seja um bode expiatório para você nunca conseguir entregar o que ele quer que entregue. Enfim, isso daí deve ter começado uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu não quero mais tabelas, eu quero uma coisa mais sucinta, eu quero mais pensamento, quero mais recomendação, né? Ao mesmo tempo, para dar recomendação, a gente precisa conhecer mais o negócio do cliente. Realmente a pesquisa está numa encruzilhada bem complicada, né? E nisso estão entrando as empresas de consultoria, isso é uma discussão eterna. O que é campo de quem? Consultoria está entrando no campo da pesquisa, a pesquisa está entrando no campo da consultoria, ou a pesquisa tem que caminhar para a rota da consultoria. Mas a rota o caminho da consultoria, eu acho que tem que ser uma recomendação mais de consultor, mas para mim sempre baseada em pesquisa, né? Enquanto esse profissional que pensa assim está por aí, eu acho que vai ser uma tarefa bem desafiadora e bem difícil. Agora, mais tarde, eu não sei, de repente vai ter mesmo um povo de pesquisa que faz, não sei. Mas também não está aparecendo uma geração de pesquisadores, isso é que me amedronta um pouco, entendeu? Porque se a gente foi parar no mercado, na profissão de pesquisa por acaso, foi por acaso. Mas eu vejo assim, a gente viu um campo fértil para a gente se desenvolver como pessoa, se desenvolver como uso do
do skill analítico, né? Que é isso que eu acho que fez a ponte entre ciências sociais e pesquisa de mercado. Não importa se era sabão em pó ou se era população carente de não sei de onde, é a mesma coisa. Existia na época também, por exemplo, mesmo em pesquisa qualitativa, tinha muito mais uma ponte. Não existia um relatório de pesquisa qualitativa sem uma ponte, sem uma referência, sem um arcabouço acadêmico. Então, assim, tinha inclusive muitos trabalhos de pesquisa que tinha análise freudiana, né? Freudiana, junguiana, né? Então imagina você estudar sabonete, né? Espuma do sabonete, espuma da barba, sei lá, né? Medo de voar, sabe essas coisas assim? A gente viu muito dessas coisas. Essas coisas também foram mudando, foram sendo mais práticas e tal, mas era uma coisa que interessava muitas pessoas. Eles iam buscar assim nas teorias, né? O Álvaro, ele era professor da estatística da USP e, na verdade, assim, foram dois caras da área acadêmica que resolveram abrir um negócio, né? Que era o Álvaro March de estatística e o Rodolfo Aze. Então, os dois abriram esse instituto. Assim, quem trabalhou lá, Clarice Herzog, é um dos nomes que eu me lembro, a própria Marisa Projolo, na parte, acho que mais quant, naquela época acho que ela era quant, enfim. Tem uma geração grande e, de verdade, eu não sou da época do Azimark. Quando eu entrei na Thompson, quando eu vinha conhecer o Álvaro, ele já tinha encerrado esse instituto, o Azimark. Por que ele abriu esse instituto? Porque ele tinha ido ser professor de estatística, se não me engano é essa cronologia da história. Ele foi ser professor na Universidade Federal de Brasília. E aí todo mundo foi caçado, barará, ele também acabou sendo saído de lá e ele juntou com esse Rodolfo Aze para abrir esse instituto. Agora, esse instituto formou muita gente, mas efetivamente não era um business, né? O que eu ouço, eu estou falando isso, contando um peixe que eu ouvi falar, né? Aliás, se você puder falar uma pessoa que acho que tem muita história dessa época e muita coisa eu ouvi dele, é o Paulo Roberto Mundim Gomide. Paulo Roberto, acho que ele é. Paulo Roberto Mundim Gomide. Ele estava até recentemente no metrô. Ai, sim, ele é demais. Você tem que entrevistar o Paulo Mundim. O Paulinho foi do INESE, foi da codificação do INESE, deve ter sido chefe da Lelé, da Célia Lopes, da Ed, do próprio Ney, enfim. Mas era uma outra turma. Você vê, as turmas não se falavam muito de trabalho, né? Até para não misturar as coisas. Mas se encontrava na parte política, tudo bem, mas na parte de trabalho não falava. E para você ter uma ideia, essa história do Paulinho Mundim e de outras pessoas que eu fui ouvindo, eu achava assim incrível. Eu falei assim, mas Álvaro, esse instituto como empresa não podia dar certo, né? Então, o pessoal da codificação, eles tinham um almoço comunitário. Ninguém tinha ticket, restaurante, essas coisas, mas tinha um almoço comunitário. O que era isso? Cada dia, saía 2 horas antes do almoço, ia para o supermercado, comprava as coisas, preparava o almoço e todo mundo comia. Né? Sim, pra você ter uma ideia. Panfleto deve ter saído milhares
papel do Azimar, que tinta do Azimar, que o que quer que seja, né, para panfleto de movimento estudantil, movimento político, deve ter saído milhares desses daí de lá. Era um misto assim, entendeu? Uma coisa assim de ajudar muito as pessoas do movimento político, né? Os dois eram do PC, enfim, né? E assim, que me contam, quem sempre contava isso era que eu atendi muitos anos na Thompson, porque depois o Álvaro levou essa conta para Thompson. Deixa eu tentar lembrar o nome dele. Renato Jardim Moreira. Renato Jardim Moreira era da Shell. Irmão, não sei o que, do Jardim Moreira, uma professora da USP lá, ou casado com uma professora da USP e tal, não sei o que. Então tinha uma ligação muito grande com o Álvaro e com o Rodolfo. O Rodolfo também era da psicologia da USP. E aí ele me contava coisas assim. O Álvaro, ele era o professor nato, né? Só para exemplificar, eu tenho colegas minhas que odiavam ir perguntar as coisas para o Álvaro. Você fala, não, Álvaro, me ajuda aqui, porque isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Não adiantava, porque você ia com uma dúvida, você voltava com 10. E não resolvia o problema. Mas a forma dele falar com você era uma forma que fazia você pensar. Às vezes ele destruía seu pensamento, botava de cabeça para baixo. Falando, puxa vida, eu não tinha pensado nisso.